Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo São João, versículo 24 e 25, como está escrito: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é a própria vida e que demonstrou essa vida através do poder que está em Jesus Cristo, quando o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Palavra preciosa que a Bíblia guardou para trazer paz, trazer segurança, trazer certeza de vida eterna para o nosso coração, aquele que é a própria vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. E Jesus demonstra isso quando ele mesmo, depois de 3 dias na sepultura, ressuscitou dentre os mortos. Então, sendo ele a própria vida, ele pode dar vida a todo aquele que crê nele pela palavra do Senhor. O texto é conhecidíssimo, mas é rico em ensinamento que pode mudar perfeitamente o nosso viver. São milhões de pessoas que foram transformadas através desse texto aqui da palavra de Deus, e a minha esperança é que você também, meu ouvinte, possa ser transformado pelo poder da vida que há neste Evangelho do Reino do Senhor Jesus Cristo, que traz vida do Rei, vida de Deus para a nossa vida. Esse versículo 24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra. Veja que o poder da vida está na palavra do Senhor. Diz: e crê naquele que me enviou, agora tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Veja que esse versículo aqui acaba com a ideia religiosa que muitas vezes nós aprendemos há tanto tempo, de que nós só iremos saber a respeito da salvação depois do juízo final. Há muita gente que crê dessa maneira, que nós só vamos saber da nossa salvação depois do juízo final. Sem dúvida alguma, pessoa que conhece muito pouco da teologia, conhece pouco da palavra do Senhor, porque o texto aqui é claro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quando? Agora. Quando eu tenho que crer? Agora. Naquele que me enviou tem a vida eterna. Veja bem, olha a afirmação. Tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, o texto está referindo a vida que nós recebemos de Cristo aqui neste planeta Terra. O homem não pode esperar a morte chegar para depois esperar de Deus uma salvação que não existe. Foi implantado através da religião em nossa mente que existe um lugar chamado purgatório,
que é o lugar que seria a segunda chance de um pecador perdido, e por isso existem aquelas rezas para os mortos, que muitas vezes religiões ensinam, que na realidade não tem nenhum fundamento, porque a palavra de Deus é clara. Não há esperança para um perdido quando ele morre sem aceitar a salvação de Deus, sem crer no Senhor Jesus. A vida eterna a gente recebe aqui. O Senhor disse que aquele que crê tem a vida eterna. Não entrará, quer dizer, não tem condenação, porque essa pessoa passou da morte para a vida. O texto, eu poderia falar de várias maneiras, mas o texto que me impressiona e que eu gosto bastante de pensar, de meditar, é quando afirma que já passou da morte para a vida. Porque aqui eu vejo que ele não está falando de religião. Muita gente ignorante em relação da vida cristã, da vida do crente em Cristo Jesus, nosso Senhor, e muitos afirmam que o crente mudou, muitos falam em Minas Gerais, mudou de lei, e quer dizer que mudou de igreja, mudou de lei, e por isso agora é diferente. E na realidade estão bastante equivocados. O crente, nós não mudamos de religião, nós não mudamos de lei, porque se nós mudássemos de religião ou de lei, como eles dizem, nós estaríamos igual nós éramos antes. Porque religião não pode mudar a vida do homem. O homem precisa de mudança. E essa mudança não vem através de uma filosofia humana, de uma sabedoria humana. Não. Vem através de algo muito maior que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. Alguém escreveu e cantou, diz que a nossa vida em Cristo é vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais do que uma religião. É Cristo vivendo em você. Bendito seja Deus. Esta é a grande verdade que esse versículo está nos ensinando. Passou da morte para a vida. O que a Bíblia ensina, a Bíblia toda ensina, é a questão da queda de Adão e Eva, da perdição eterna em que o homem ficou condenado. Porque o salário do pecado é a morte, o homem pecou, então ele estava perdido para sempre. Aí vem o outro versículo maravilhoso que diz, mas o dom, todos pecaram, condenados, perdidos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida. O salário, o pecado, trouxe consigo a morte. Mas o dom, a graça maravilhosa de Jesus trouxe a vida eterna. Ser crente é muito mais do que mudar de igreja, ou mudar de denominação, ou mudar de religião. É uma experiência de morte e ressurreição. Uma morte que já se deu, já aconteceu no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles morreram, ficaram separados de Deus para sempre. É a perdição.
E Jesus encarnou essa morte na sua própria vida, e por isso ele disse: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Jesus, representante legal da nossa raça, a Bíblia chama de segundo Adão, ele veio para resolver essa questão. Porque o homem estava condenado à morte. Deus é imutável, não podia voltar atrás na sua decisão, porque Deus que muda não é Deus. Deus não muda jamais. Ele é imutável. Assim, o homem estava condenado e condenado para sempre. Então, era necessário que esse homem fosse exterminado, esse homem morto, desobediente, pecador, cruel, terrível, com natureza satânica implantado nele. Era necessário que esse homem fosse exterminado, que ele acabasse ali na cruz do Calvário. E por isso, então, Jesus morreu. Ele personificou a raça humana quando se fez carne, para que ali na cruz, então, o pecado fosse totalmente destruído ali na cruz do Calvário. E foi exatamente ali que foi destruído, porque o pecado matou. Teve uma morte. A morte de Jesus representando a raça toda. E agora, o homem morreu com Cristo, mas Jesus Cristo ressuscitou. Então, a raça de Adão morreu e acabou. A raça caída morreu e acabou. Mas em nós que cremos, Jesus nos atraiu na sua morte, e nele e com ele nós morremos, mas só que Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, nós que cremos ressuscitamos juntamente com ele, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é muito mais do que uma religião, é muito mais do que mudar de uma igreja ou denominação, é muito mais. Houve um milagre da vida que Jesus implantou em nós, quando ele mesmo morreu, mas quando ele ressuscitou, ele implantou em nós a vida dele. É tanto que nós não somos mais criatura de Deus, nós somos filho de Deus. Lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas agora, Deus não criou um homem, mas Deus gerou essa nova criação, que nós chamamos de nova criação, é uma nova geração, é a geração de Deus, geração eleita. Nós fomos gerados por Deus. Não foi uma mudança de religião, nós fomos gerados. Quem ouve, aqui está escrito em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, olha que beleza, a vida eterna. Não é a vida de Adão. Tem a vida eterna. Não, veja bem, entrará em condenação. Isso quer dizer que uma pessoa que nasce da morte com Jesus Cristo, pela ressurreição de Jesus, não tem condenação. Não há mais condenação, é Deus quem diz. Mas passou da morte para a vida. Houve uma mudança. Eu saí da morte para a vida. Eu saí de Adão caído, destruído pelo pecado,
para um novo Adão. E esse novo Adão perfeito, santo, que implantou em nós a vida santa dele mesmo, pela ressurreição dentre os mortos. O versículo 25 diz que, em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Sem dúvida alguma, o que Deus está dizendo aqui é exatamente o que acontece com aquele que crê no Senhor Jesus. Vem a hora, e agora é, em que os mortos, veja bem, ouvirão a voz do Filho de Deus. Os mortos, quem são esses mortos? Sem dúvida alguma, os mortos que o autor aqui do Evangelho está explicando, esclarecendo, éramos nós que nascemos de Adão. Era toda a raça humana. Para Deus, estava morta. Nós fazemos uma confusão tremenda, porque Adão e Eva desobedeceu, e a partir do momento que Adão pecou, a raça humana morreu. A raça humana ficou separada de Deus. E como o homem aparentemente estava vivendo, então nós fazemos uma confusão tremenda a respeito da questão da morte, como se Adão continuasse vivo. Não, ele estava separado da glória de Deus, completamente separado, e jamais poderia conviver com Deus. Poderia conviver com Deus. Então, aí agora veio Jesus Cristo e disse: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Como ouvirão a voz do Filho de Deus? A voz do Filho de Deus é o Evangelho do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é Deus falando conosco, implantando em nós a vida dele mesmo, a vida ressurreta. É isso que está referindo. Os mortos aqui são todos aqueles que nasceram de Adão e Eva e que ficaram condenados para sempre. Eles terão uma chance, uma nova oportunidade, uma nova chance agora, porque pelo Evangelho, todos aqueles que morreram em Adão vão ouvir este Evangelho da vida em Cristo Jesus, que vai implantar em nós que estamos mortos, implantar em nós a vida de Deus. Aqueles que ouvirem a voz de Deus, ele está referindo pelo Evangelho de Cristo, viverão. Bendito seja Deus por tudo isso. Bendito seja Deus por tudo isso. Porque esse milagre aconteceu em minha vida, aconteceu na vida de todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Nós ouvimos a voz do Filho de Deus. E quando nós ouvimos, nós recebemos vida de Deus. Ser crente é ter não vida humana, mas vida divina. Vida de Deus, porque nós temos a natureza de Deus. A natureza de Deus que Adão não tinha. Adão era apenas criatura. Natureza de Deus se recebe através não da criação, do poder de Deus em criar, mas através de uma ressurreição. É através da vida. A natureza de Deus nós recebemos
quando nós recebemos a vida de Deus, e a vida de Deus é Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja Deus por tudo isso. É vida que nasce da morte. Estamos mortos em delitos e pecado, diz a Bíblia. Mas através de Jesus Cristo, nós vivemos. A ressurreição já aconteceu em nossa vida. Lá em Romanos, capítulo 6, fala a respeito disso. Fala dessa ressurreição que Deus operou em nós. A nova vida. Também Colossenses fala a respeito dessa nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, dessa ressurreição. Ele diz, falando aos crentes, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Se já ressuscitaste com Cristo, ressuscitou quando? O dia que eu aceitei Jesus como meu único Senhor e meu eterno Salvador. O dia que eu ouvi a voz do Filho de Deus através do Evangelho do Reino de Cristo. Ali, então, eu ressuscitei. É vida que nasce da morte. Porque Jesus morreu e nós morremos nele, mas quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos nele. Bendito seja Deus por essa bênção maravilhosa. Em verdade vos digo, quem vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão, no mundo todo, em todas as camadas sociais, as pessoas estão ouvindo a voz do Filho de Deus. Em todas as nações do mundo, em todos os povos, línguas e nações, há pessoas ouvindo a voz do Filho de Deus, e aqueles que estão ouvindo recebem vida de Deus, natureza de Deus, que somente pela semente preciosa do Evangelho, que é a palavra, é capaz de nos gerar na família de Deus, de maneira que nós tornamos filhos de Deus, filhos do Rei, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Esse texto é empolgante, é maravilhoso, e quando nós entendemos, nós damos glórias a Deus e aleluias, porque enche o nosso coração de gozo. O mundo todo, em todos os lugares, muita gente está ouvindo a voz do Filho de Deus através do Evangelho, porque Deus fala através do seu Evangelho, e há muitos que estavam completamente perdidos ressuscitaram para uma viva esperança por Jesus Cristo. Aleluia, bendito seja Deus. Que Deus nos abençoe.